E aí, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, Davi, o escolhido. Mais ou menos. Né? Não tiveram muita escolha. E aí foi escolhido. Falta de opção. Por falta de opção. Nosso saudoso Padre Samuel. Já morreu, né? Já foi. Não, tô vivo ainda. Saudoso, mas ainda. Nós somos católicos, eu não acredito nesse negócio da reencarnação, não. O nosso iluminado Rick. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Bom estar de volta. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Não sei se você está por dentro aí das notícias, mas estreou aqui no Brasil a 4ª temporada de The Chosen. Eu gostaria de saber, primeira coisa, está causando um alvoroço aí entre os católicos. Primeiro, o que é The Chosen? É de comer? Não é de comer? Faz bem para a nossa vida? Não faz bem? Você sabe o que é? Vocês já viram? E aí? Gostaria de saber de vocês. Comecem a convidar dizendo que ele achou. Não, e outra coisa, eu gostaria de saber, é melhor que as novelas da Record ou não é? Com certeza, qualquer coisa é O melhor. autor é católico, né, querido? Qualquer coisa é melhor. Não, eu sei que o principal ator, ele é católico. É, o Agora, resto- o diretor da série é protestante. Né? É o Dallas Jenkins, ele é protestante. Ecumenismo. Né? É uma série que não é neutra, já que vocês trouxeram esse ponto. Ela, apesar dele ser protestante, ele tem um aconselhamento teólogo de um padre, um sacerdote, de um... Quer dizer, tem uma teologia confiável, né? Tem uma pontinha. Tem também de um teólogo evangélico e de um rabino messiânico. Então, em certos momentos, você vai ver ecumênico. que há uma série ecumênica, mas é preciso entender que o viés, né, do diretor, do criador, que está por trás do The Chosen. Mas é uma série hollywoodiana e a gente sabe do impacto que isso tem. Então, não começa a série com grande remuneração, ela começa com uma vaquinha. E aí vai ganhando proporções por proporções. Hoje... Eu vi que começou em 2017, se eu não me engano, né? Primeira temporada. eu não sei te falar exatamente, mas já temos aí mais de 400 milhões de pessoas assistindo a série. Nos Estados Unidos, ela é campeão de audiência nas séries de TV e aqui no país também já não está... E para as pessoas que não estão aí inteiradas no anglicismo, o que significa exatamente The Chosen? Os Escolhidos, né? É uma série que trata... quase que nos faz adentrar ali no sentido psicológico e relacional naquilo que foi o Cristo com os seus discípulos. Então, acho que a grande sacada dessa série é preencher com dramaticidade, com humor, com traços muito pessoais e íntimos, várias lacunas, porque a gente imagina como foi Jesus e vê ali que a relação dele com os discípulos ela estava cheia de coisas humanas, né, demasiadamente humanas, mas fica na dúvida como é que era. Então, eu achei bacana da série isso, que ela, por exemplo, quando ela traduz Mateus é um cara meio autista, muito preciso. Tomé é o desconfiado. Pedro manda aqui que eu vou resolver. Então ela consegue traduzir isso com bastante dramaticidade, aquilo que a gente suspeita quando vê. Então, quando o padre quis dizer autista, quis dizer um homem metódico. Não, mas ele nesse caso é mais do que dá para perceber que ele tem assim uma... Eu não sei se seria exatamente um autismo. Se a palavra autismo, a gente pode ser cancelado aí, né? Já viu? Não, mas eu não usei no sentido de depreciativo, Mas não. é isso mesmo. Ele é abertamente, ele coloca Mateus com um espectro do autismo, isso. porque ele tem uma filha, então a inspiração vem dentro da própria casa dele, e aí as pessoas se perguntam, mas na Bíblia não tem nenhuma referência. Ele fala, eu sei, mas ele quer abrangir também, atingir esses públicos, e aí começa as controvérsias. É inclusivo, na verdade, de tua palavra. Eu não disse assim no sentido de ser uma coisa depreciativa, mas ele inclui, porque né, muitas pessoas do espectro autista, elas são muito precisas, né? E Mateus Que é uma das características. Isso, o Mateus é assim, ele é um cara muito assim, muito pragmático, muito preciso. Ele tem dificuldade de perceber determinadas ironias e ele acaba sendo um personagem muito interessante por isso, né? Olha, eu vi essa análise do Mateus, do autista, em algum lugar, não lembro onde. Eu tô dizendo que É porque é coerente, é plausível. É plausível, né? Então, assim, a série, o nome, Os Escolhidos,
ela procura trazer os discípulos como os protagonistas. A gente sabe Fato. que Jesus Cristo é o... Está ao centro ali. Está ao centro. Mas ele coloca em evidência como que esse Cristo transforma a vida, como que ele converte a vida desses discípulos. Ele E quando quer humanizar ali as relações. Claro. Quis colocar pela visão dos discípulos. a série traz um Jesus muito humano. É um Jesus, vamos dizer assim, para os dias de hoje, contemporâneo. Porque você vê várias cenas em que você vê ele dando risadas, ele fazendo, assim, piadas. Eu lembro de uma cena que eu dei gargalhada, que ele está na Samaria, ele recebe o convite para dormir lá, e aí o hóspede fala com ele, eu tenho 5 quartos aqui e já vou avisando para vocês. Ele é assombrado pela minha falecida avó. Ele falou, opa, esse aí que eu quero, entendeu? Tipo assim. A véia deve ter pensado 2 vezes, eu vou assombrar Jesus, como é que faz? Não vou, né? Não vou, né? Não tem como. Você vê inúmeras cenas assim de um Jesus que a gente sabe, Cristo é 100% homem, 100% Deus. Mas todas as vezes que a gente via representações artísticas assim nos cinemas, a gente via um Cristo muito, vamos dizer assim, uma odisseia, apoteótico. E esse Coisa totalmente distante do humano. Claro. Tanto é que ficava geralmente em cima, né? E assim, com muito peso, com muita carga, mostrando a divindade que sim, não tenho dúvida disso. E o The Chosen faz um esforço de retratar esse 100% humano com muita leveza. Então você vê um Cristo manso, humilde, que dá risada, que brinca. E a gente pode aproximar isso da realidade nossa. E eu vejo muita coerência nessa perspectiva também, na medida em que eu fico imaginando, pessoas conectam pessoas. E quando nós vemos, assim, no Evangelho, André chama Simão, João Batista convence João e Tiago, então tem outros irmãos, então eu fico imaginando, é claro que devem ter sido movimentos muito espontâneos, muito familiares, tipo assim, olha, eu conheci um cara bacana, vamos lá e vamos seguir esse cara. Então a beleza do The Chosen é isso, lógico que ele dramatiza, atualiza, mas uma coisa que é muito provável, porque você tem laços familiares o humano profundos. tocando o humano, Claro. o humano convertendo o humano, o humano trazendo o Claro, humano. é porque eu imagino o que levaria um irmão junto com o outro a seguir. Então a série mostra isso. Quer dizer, um irmão profundamente cativado fala para o outro irmão que o outro irmão, e de repente você tem núcleos familiares que se encontram, né? Então acho que, lógico, tem uma perspectiva ali de atualização. Que, né, não vamos imaginar que Jesus usava mochila, mas eu acho que ela mas eu acho que ela é muito condizente com o que de fato deve ter sido determinante em Jesus, um cara próximo, humano, afetivamente capaz de criar conexões e dessas conexões levar a fazer experiências profundas, né? Você me fez pensar que o que você quis dizer são esse preenchimento dessas lacunas. Isso. Mas é um preenchimento de uma forma que vai fazendo visualmente a gente preencher nossa imaginação Isso. de uma forma ilustrativa. Mas a gente não pode trazer aquilo como se fosse uma Bíblia. Substituir, porque não né, é uma escrituras. arte sacra. Jesus, claro, uma boa observação. A gente não pode substituir o The Chosen por uma liturgia, por uma proclamação da palavra, porque ele está distante disso. Ele é eu não sei nem se eu posso chamar de uma adaptação. O próprio autor, ele fala Não pode que tomar como catequese. 95% ali foi inventado da cabeça dele. Então, assim, eu não estou desmerecendo o trabalho dele. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, tem uma personagem lá que é brasileira, que é a Eden, e ela... A personagem é brasileira ou atriz? Atriz, desculpa. Atriz. E a Eden... começa por aí, né? Aí não vou demais. Já tinha, na época, brasileiro fugindo do Brasil. Tomei um susto. Eu nem perguntei as heresias. O Brasil não é para amadores, né? E não tem relato dessa Eden, dessa esposa de Pedro na Bíblia. Mas ele traz essa personagem, dá evidências para ela, para que você possa entender melhor Pedro. Os dilemas de Pedro, o contexto de Pedro, entender quais são as dúvidas. E a série também,
ela faz você se conectar a ela. Então, alguma pessoa vai ter sensibilidade mais e vai se identificar em Nicodemos, outro vai se identificar com o André, outro com o Felipe. Então, a série proporciona isso, você se colocar também naquele dilema, naquela situação que eles enfrentavam. E é muito engraçado, porque eu vou narrar aqui mais uma vez uma cena muito bacana, que Jesus, quando vai enviar 2 em 2, estou dando spoilers aqui, né? Não, pode, velho. Mas... Tá na 4ª temporada. A audiência se vira. Eu nem sabia que tinha tantas temporadas de discípulos assim com Jesus. Não sei. Você só vê filme comunista. E aí ele fala, ó, vocês vão curar em meu nome, vocês vão fazer exorcismo. E eles começam a falar assim, não, nós não estamos preparados. Não, peraí. E ele fala assim, mas quem disse que eu escolhi os preparados? E aí eles falam assim, não, então eu faltei nessa aula, exorcizar, não, eu não estou sabendo, eu não vi nessa aula. Então, assim, é uma coisa assim que a gente parar para pensar, quando você pega a Bíblia, dá a sensação de que, sim, senhor, eu vou fazer agora, o senhor ordenou, e é claro, mas será que... Como se eles tivessem uma certeza, não tivessem dúvida, se não eles fosse um caminho de autodescoberta, né? Isso é bacana também na série. Porque eu estou ouvindo, né, parece que veio trazer a representatividade humana mesmo, né, Claro. ao redor de Cristo. Porque geralmente quando você coloca um filme de Cristo, coloca Cristo com aquela áurea divina e todo o resto é a escória humana. E O milagre dele de Caná, ele tem dúvida, mostra muito bem isso, o que condiz com a perspectiva do Evangelho. Porque quando você, no episódio de Caná é muito interessante, porque Maria vai até ele pedindo a ele para resolver, e você vê ele naquele momento, ele meio assim, será que é agora mesmo? Entendeu? E aí Tomé começa a falar demais, aí ele fala assim, Tomé, agora pode ficar tranquilo, você pode sair que agora eu vou... E mostra ele suando na hora que ele dá ali, enfia a mão na água, a água vira vinho. Então acho que é bacana porque você vê que o próprio Jesus também deve ter tido o seu lugar de incerteza, né, de receio. O que condiz, porque no início do milagre, quando Maria vai até ele fala, não chegou a minha hora. Então, a série dilata isso para dizer o que estava passando dentro do coração daquele jovem. Quer dizer, é ou não é agora a hora? Vou ou não vou me apresentar publicamente? É o 100% né? homem. Isso, claro, ali naquele momento. Agora, só antes da gente começar a meter pau na série aqui... Antes da gente ir para o cancelamento. Isso. Perguntar pro Rick que está mais por dentro. Essa série está disponível onde? É verdade, é uma série, é um filme? A gente não chegou a falar disso. Eu acredito que as principais... Eu ia falar assim, você vai pedir o cara para fazer patrocínio de graça. Obrigado. Pode falar, Tuzão. Então paga para nós. Na paga pra nós. Família dos Netflix. Devotos. Produção Z2 Comunicação. Vai falar de Netflix. Porque eu acho que aqui, tem um site... Eles têm um aplicativo próprio que é gratuito. É só você entrar na loja de apps e baixar lá, The Chosen, fazer um cadastro lá e você tem esse acesso. Então, assim, eles estão tentando usar a série como um instrumento de evangelização. Claro que a gente tem que ter as ressalvas. Inclusive, pensando por esse ponto, há uma divisão, porque eu vejo que, do ponto de vista dos cristãos, será que realmente eu vou assistir uma série? Será que não vai ter ali nenhum sacrilégio? Será que não vai ter ali uma heresia? Não tendo comunismo, tá bom. Pode ter comunismo. Será que vai ter luta de classe? Um progressista? Não pode ter isso. Será que vai ter ali um viés? Mas vamos ser sinceros, vamos colocar o pau na mesa aqui. Já é o momento. Já é uma mesa Boa. de pau mesmo. Já aproveita que a mesa é de pau. A estrutura agora aguenta, vai lá. Nós não estamos dizendo vamos que lá. a série tem que ser sacralizada. Uma coisa é a Bíblia, outra coisa é a série. Mas os evangelistas fizeram isso, gente. Pega Mateus, Marcos, Lucas, são perspectivas diferentes sobre Jesus, inclusive com contradições entre si. Os evangelistas também preencheram as narrativas com algumas coisas que, entendeu? Você vê no Evangelho de João, por exemplo, Jesus senta o raio nos judeus. Assim, hoje ele seria até cancelado pelo politicamente correto, pelo povo aí que gosta da Palestina, entendeu? Elias, você é muita Você tá falando de quê? Não vou falar.
Não, eu não vou falar. Eu não vou sair daqui preso. Eu jogo aí direto. Esse povo é muito nervoso, eles são explosivos. Não, mas tá bom, agora eu voltei a comer, eu voltei a comer carne, eu só não tô colocando azeite na salada. Você voltou a comer. Mas, tipo assim, os evangelistas também fizeram isso. Mateus já é um pouco mais aberto com relação à questão dos judeus e por aí vai. Então, quer dizer, há liberdade, licença poética, criativa. Ótimo, Ué. é isso, é a licença poética. Ué. A pessoa precisa ter o discernimento. Por exemplo, eu vejo nas suas homilias, você o tempo inteiro fala de Freud, de Nietzsche, de Dostoiévski. Ele citou hoje um título de Nietzsche, né? Quando ele falou que humanos... Claro, exatamente. Ou seja, você concorda 100% com a obra deles? Não, mas você vai lá Claro. e pincela, você vai lá e tem filtra, discernimento né? de filtrar. Isso. É isso. Não jogar a criança Então, fora com a água do banho. eu acho que pro Você cristão... fala de um comunista chamado Leonardo Boff, você sabe. Todas as minhas frases são comunas, gente. Daqui a pouco vem o Não, mas centro, não sei eu o tô quê. adorando esse fundo vermelho. Daqui a pouco vem o centro, não sei do que, você vai ver. Estamos no governo Ainda bem vermelho. que você não veio de vermelho hoje, Pode ser olha só. vermelho. Nossa, a O ruim bandeira vai jamais será Aí vermelha. vai colocar um fundo patriótico aqui, ó. Família, nação. A bandeira do Brasil balançando. Ou do de Israel, né? Por quê? E aí, cara, você fez até perder aqui o ar. É o espírito do Bruno Mas, que paira sobre exato, nós. opa, um abraço. E aí, o que eu quero dizer? Que com esse filtro, com esse discernimento, aquele cristão que está assistindo a série, ele também vai ter aquele empenho de falar, deixa eu ver o que está escrito na Sagrada Escritura, deixa eu ver o que está na tradição. É uma deixa eu ver o isca. que o magistério... Exato, é uma isca. E do outro lado, tem os não cristãos. Então, para que eles vão assistir essa série? Esse assunto não é de interesse deles, não é relevante. Para que eu vou procurar o reino dos céus se o reino da terra está tão bom? Eu tenho a minha democracia, eu tenho a minha economia, os meus direitos. Então, para que eu vou Tem minha entrar? imagem neutra. Para que eu vou entrar nessa série? Para que eu vou assistir? Todes. E eu acho que, de certa maneira, para quem não é cristão e tem pelo menos a curiosidade de ver essa série, é um despertar. Eu também acho. Porque mesmo Aproxima, que você ué. não tenha interesse por esses assuntos de religião, a história, o Cristo, Jesus Cristo é extraordinário. Isso vai trabalhar muito a nossa psicologia, Claro. vai mostrar muito da nossa moral, Conflitos muito das humanos, nossas né? crenças. Mas aí, eu tô achando muito bonito isso aí. Mas aí, como é que os cristãos estão recebendo essa série? Mal e bem. Você vai ter as duas vertentes. As duas vertentes. Eu acho muito interessante. Ó, Eu ia falar que eu vi uma informação, não sei se é verídica, né? Que o ator, né, principal lá que faz o Jesus, ele é católico. E ele costuma rezar alguns textos, fazer algumas lives. E tem muitos protestantes americanos que estão passando a acompanhar ele nos textos por causa do ator, sabe? E aí, tipo, se convertendo ali ao catolicismo. Então, nesse ponto é algo positivo, né? E eu A igreja católica tá bom. Ué. Estão precisando. Tá ganhando Eu diria que sim, esse é um ponto que nos diferencia com relação aos protestantes, e a igreja tinha essa sacada, mas depois perdeu, que é a questão da arte. Então, os jesuítas tiveram essa intuição quando começaram a criar teatro, música. Com os indígenas aqui Isso, no Brasil. exatamente. Então, eu acho que De Chosen tem Não isso, por assim. livre espontânea vontade, né? Mas a Depende igreja da católica narrativa. não precisa disso. Depende da narrativa. A igreja católica não precisa de ordem. A igreja não precisa. Depende da narrativa. Mas, Bota portão, sabe? Desse jeito. Ué. Mas eu queria ver esse povo da o Davi- esquerda na barriga dos muçulmanos. Eu queria ver. Ai. Davi, assim, pelo que eu pesquisei, já tem uma parte vamos chamar assim, dos radicais, os que estão no extremos, de tanto católico, já está falando, católico não tem que assistir essa série, não, por causa de algumas divergências teológicas, porque, como eu disse, a série ela é ecumênica, e aí, na hora dessas divergências, é esperado um posicionamento católico. E o católico tradicional tem problemas sérios com o ecumenismo, tanto é que nós tivemos uma campanha da fraternidade ecumênica que foi brutalmente boicotada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aí que vale a problematização também. Eu entendo uma certa ala
que tenham medo da igreja abrir mão da sua doutrina, aceitando qualquer tipo de coisa, mas também eu fico pensando que essa abordagem da diversidade ecumênica, ela acaba sendo atrativa. E você imagina, uma série que consegue colocar católicos e protestantes para assistirem, ou até colocar pessoas que não creem também. Então, pode ter um movimento espírito aí também, no sentido... A gente fica brigando por causa de umas coisas aqui e acolá. Só por onde ele quer. Pois pode ser também, né? E também vi protestantes pedindo para não, pastores pedindo para não assistir, porque há um envolvimento dos mormons, série. Traduzindo, ninguém quer que... Então, o que assista, acontece? Não, você nunca vai ter um consenso geral. Sempre vai ser uma polêmica, você sempre vai ver. Mas eu vejo que assim... Mormon, você está falando aqui do santo dos últimos dias? Isso mesmo. A outra revelação do evangelho. Então, eu vejo assim... Jesus nas Américas, essas coisas. Isso. Vai ser os extremos. Você vai ter 15% que vai Lembra falar... da Éden do 15% Brasil? de católico que vai falar para não assistir e 15% de protestante que vai falar também para não assistir. Eu respeito, eu acho que... Sempre haverá esse gregos e troianos. Não dá para agradar gregos e mas quando você pega ali... de uma forma geral, está muito bem feito a série e está sendo muito Eu bem... também, pelo que eu vi, tenho essa impressão. Aceito. Outro ponto interessante também é o nome, os escolhidos, que pode ser também o escolhido. E aí você pode pensar assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E é bacana nessa perspectiva também do chamado de Mateus, que Jesus passa e olha para Mateus, aí, né, ainda Levi, cobrador de impostos, aí depois ele volta, olha profundamente para Mateus e chama ele. Aí Mateus fala, é comigo? Aí larga tudo e segue. E sobre essa questão dos escolhidos, eu gostei muito do diálogo de Pedro, porque a série é muito sutil, né? Ali tem, assim, de fato, um refinamento teológico muito interessante. Quando Pedro, antes da pescaria milagrosa, ele vira para Deus e fala assim, tem hora que eu estou passando por umas coisas na minha vida, a gente está passando por uma dificuldade aqui, tem hora que eu tenho a impressão que nós somos um bando de cabra que o Senhor está conduzindo pelo deserto. Nós somos escolhidos ou não? Então, acho que é bacana isso, né? Um Pedro que se indigna também com Deus, indigna com Deus, assim, olha, cadê? O que está acontecendo aqui? Isso é muito de Pedro, né? Me ajuda aqui, porque o homem contemporâneo, ele que acha que escolhe. Eu que escolho a minha religião, eu que escolho a minha fé. E esse nome, ele traz também uma controvérsia, que mostra o seguinte... Eu que te escolho. Claro. É Cristo que escolhe. Então... Fala igual Stalin agora. Esse programa vai ser cancelado. Mas veja que é uma... Vamos falar do nosso estúdio novo, vamos dizer assim que é patrocínio do governo do PT. Já vejo. Você vê que é uma coisa muito interessante, um olhar muito bacana que a gente tem, que é Cristo que nos chama. Então, quando você fala assim, né? Siga-me. Não foi ele, algo que chegou. Aí já foi para os Estados Unidos, você viu, né? Ele que tentou consertar aí pro. Já foi pro tio Sam. Já foi pro tio Sam. É isso, cara. A gente tem que também se colocar na posição. Será que eu sou escolhido? A gente tem que trazer isso para. E perceber que essa escolha ela tem um caráter de eleição. E aí, para citar Lutero, uma frase que eu gosto muito do Lutero, quando ele diz assim: o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Então, quando você olha The Chosen e a própria Escritura, olhando o perfil dos discípulos, nenhum deles ali seria escolhido. Se eu tivesse que começar uma empresa, não seria aqueles meus colaboradores. De forma alguma. Um intempestivo que é o Pedro, para ser o gestor. Um gestor intempestivo sempre é um desastre numa empresa. Primeiro um que não acredita na cultura da empresa que é Tomé. Fica o tempo todo enchendo de pergunta. Não sabe, eu tenho que obedecer. Outros dois loucos, que são Tiago e João. Então, Barnabé, Bartolomeu, né? Aliás, aquela coisa meio assim, né? Fala demais, critica... Barnabé é nome de alcoólatra, né? Bartolomeu critica de cara a casa, a cidade do dono da empresa. Pode vir de nova contagem, alguma coisa que presta, entendeu? Então, tipo assim...
é realmente essa ideia de que é Deus que escolhe mesmo, e ele não escolhe, para citar o clichê, né, os capacitados, capacita os escolhidos. Nesse caso, eu acredito que ia ter todo um trabalho de RH antes, dinâmica de grupo, ver se você trabalha em equipe, se você acredita no que a empresa prega, né? Mas aí que eu acho que é interessante, quando você olha o perfil dos discípulos, você vê que nenhum deles estava afinado com a cultura da empresa, para usar uma linguagem contemporânea. Tanto que na hora da decisão mesmo, todo mundo corre. Cada um foi um desafio. Para Cristo e para si mesmo, né? Isso é uma rasteira no nosso modo de pensar. Claro, é. Porque quando eu vou selecionar um grupo, eu escolho os melhores. Claro, é. Se eu estou dentro de uma empresa e eu preciso de um projeto, eu vou pincelar os melhores. capitalismo, né? Quem quer desenvolver pessoas hoje em dia? E aí eu te pergunto, ele escolheu os Perda melhores? de tempo e dinheiro. Claro, é. É tempo, é dinheiro, é trabalho, é dedicação. Mas como Samuel colocou, ele escolheu os melhores? Ou a gente consegue entender hoje, pela percepção que temos, que foi os melhores. Sim, porque representou muito bem, mas isso é a compreensão divina. Mas lá no momento, um cobrador de impostos, Pensa nisso. não faz sentido nenhum. Um zelota. É. Então não... Gente odiosa. É. Entendeu? Odiosa, É, ué. desprezível. Você ia chamar um pescador? Você ia chamar um doutor da lei? Claro, é. Você ia, entendeu? Então, assim, E o texto- a lógica humana perto, né, da... É o que da Paulo divina, fala, né? é- No sentido de que aquilo que é para os homens é desprezível, né? Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir os que se julgam sábios. Lembrando, Paulo assim, diz isso. é que eu não estou dizendo que os pescadores são pessoas desprezíveis. Eu quero dizer que naquele No Naquela contexto. cultura. naquela cultura, naquele contexto, as pessoas de ofício eram pessoas desprezadas. E o que é engraçado é isso. Jesus escolhe só pessoas de origens, assim, no mínimo, duvidosas. Não, duvidosas. Um cobrador de impostos, um Era gente pescador, odiada, né, na uma época. possuída, Madalena, né, que é a Lilith lá é chamada assim, né? Então, quer dizer, ele só escolhe um grupozinho de pessoas que a gente hoje em dia diria que... É porque a Jesus gente... era meio desajustado, então. eu A, penso a que gente vive, penso que sim. a gente vive em bolhas. A gente quer enquadrar tudo e a todos dentro das nossas caixinhas Claro. e da forma que a gente pensa. E aí, Jesus mostra que isso é uma bobeira. Porque ele odeia o pecado, mas não um pecador. Então, se pode ver, pelo princípio dos próprios escolhidos aí, Isso fica lindo. Na boca de Jesus, na boca de Silas Malafaia, vira uma diversão. E, assim, eu vou fazer um relato pessoal. Eu já tinha visto falar sobre a série, mas não me despertou muito interesse, não. E aí, uma amiga do trabalho falou, Rick, assiste, Rick, vai lá, vamos ver a série e tudo. E aí, quando alguém fala próximo a você, traz mais credibilidade. Você dá um voto de confiança. Ainda tem um peso ainda. Né? E aí eu comecei a série lá, Nicodemos, fariseu, comecei assim, falei assim, mais uma das tantas que estão aí. E aí, no finalzinho do primeiro episódio, Jesus aparece e fala com Maria Madalena, Mary of Magdala. Aquilo, eu já falei assim, opa, tem um negócio aí. Tem algo bom. E aí comecei a mergulhar, fui vendo. Quando termina a primeira temporada... São quantos episódios, mais ou menos, por temporada? 8. 8. Quando terminou a primeira Uma hora temporada... cada um, mais ou menos? Uns 45 minutos, 50. É bem padrão de os seriados que estão hoje nessas plataformas. É até engraçado, né? Bem extenso, né? Esse 50 minutos com o Papo São Cristiano. E essas, o povo nos ama. e essas plataformas, elas não estão muito assim com esse viés de colocar esse tipo de conteúdo, né? Então até me surpreendeu. Eu acho até que não, sabe por quê? Porque eu acho que, na verdade, que é um dos aspectos mais belos do capitalismo, é que Tem coisa ele... boa também, porque- É porque ele democratiza, capitalismo, universaliza. Eu acho que o importante para o capitalismo não é ser católico, ser protestante, é se dar dinheiro. Exato. Então, quer dizer, se engaja, se dá dinheiro. Jesus é um grande fetiche da humanidade, gente. Até quem não gosta do cara escreve sobre ele. Voltamos a Nietzsche. Essa frase que eu falei do Ecce Homo é Nietzsche detonando Jesus, mas não pode ser indiferente a ele. Então, assim, essa série mostra isso, o capitalismo... O cara dividiu o tempo, né? É o que- Ele não é claro. qualquer, ele dividiu o tempo em duas partes. Investimento da igreja, evidentemente. Né? Mas enfim, mas A igreja dividiu, mas- não, tô enchendo o saco. Mas assim, é a prova viva disso, de que o capitalismo abre para essa ideia de uma linguagem universalizante.
Isso é muito interessante, é uma contradição. A gente não pode deixar a crítica, mas é possível olhar com olhar poético, vamos dizer assim, tentar É o que você enxergar. falou, né? Que não substitui a doutrina nem o Não, não catecismo. substitui. Eu vou te falar o seguinte: quando terminou a primeira temporada, eu chorei, cara. Assim, Tem cenas tocantes. eu fui pra segunda. É. Comecei a chorar em cada episódio. Falei, meu Deus do céu, eu tô muito sensível. Falei assim, não, mas é porque você começa a É refletir. tocante. E aí eu sei que quando chegou na terceira temporada, eu comecei a chorar 3 vezes no episódio. Eu falei assim, meu Deus do céu, tem um então que... Agora você entendeu por que deu esse surto de dengue? Cara, eu vou te falar o seguinte, eu me lembro bem, assim, que o terceiro episódio da terceira... É normal. Entendeu? O terceiro episódio da terceira temporada, com 30 segundos eu já estava chorando. Mas, observa, uma demonstração de Maria brincando com Jesus muito pequenininho. Você não tem esse relato na Bíblia, mas eu posso presumir que Maria brincou com Jesus. E aí, logo em seguida, chega José para brincar com ele. E é um frame tão pequenininho, mas quando eu vejo o momento de vida que eu estou vivendo, com uma criança pequenininha, e aí eu identifico a Sagrada Família, eu choro porque eu vejo que ali foi uma das representações mais belas que eu já tinha visto de forma ilustrativa, de forma demonstrada, assim, por uma ficção. E para o terror dos protestantes, do Santo Inácio de Loyola, é o que Santo Inácio de Loyola incentiva a fazer nessa sua perspectiva do itinerário espiritual dele. Imaginar a cena, ver Jesus falando contigo. Então, assim, o De Chooser, nessa perspectiva, é profundamente inaciano, né? Você se inclui ali naquele momento. Como seria, qual o cheiro, qual a imagem. Eu não acho que você deve assistir, assim, cada um assiste da maneira que quiser, mas assim, quem puder fazer como se fosse um devocional, porque não tentar se conectar de alguma maneira, se sentir tocado, e eu acho que é como eu disse antes, um despertar. Não sai amanhã pregando, proclamando o que está no The Chosen, porque não Vai ser é crucificado, assim. né? Não é assim. Porque não é a finalidade também, né? Não, eu acredito. Mas nós estamos nessa vibe aí, tipo Bom Dia com Deus Pai, que é esse livro que mais vendeu no ano passado também, aí, nesses devocionais aí, que não sabe se é católico, se é crente, o que é, né? Acho que é o momento. Acho que, como diz Jesus aos discípulos, quando estavam preocupados, né? Tiago e João vão até Jesus e falam assim, olha, nós encontramos gente aí batizando no seu nome, pregando, nós falamos, não pode ser senão, vocês não são dos nossos. Jesus disse, que loucura é essa? Quem não está contra nós está a nosso favor. Então, acho que é isso, não está contra nós. E eu acho por assim, favor. que no mundo tão pagão que a gente tem hoje em dia, né? Uma série que faz as pessoas voltarem para Deus, voltarem para Jesus, é um grande ganho, né? Independente se é algo artístico, se é lúdico ali ou não. Não fala mal do paganismo, não, que tem muita coisa pagana na nossa igreja também, tá? Por favor. Estou dizendo as pessoas descrentes, Davi. Não estou pessoas defendendo a descrentes. igreja, não, entendeu? Eu iria dar alguns adjetivos para categorizar isso, mas não posso, politicamente correto. Mas impede. o Samuel fala o tempo todo aí, não é porque não devemos abandonar bandeiras certas porque estão em mãos erradas, Claro. né? Então, Helder Câmara. Exatamente. Então a gente tem que ter essa capacidade. Vermelho. Esse programa tá vermelho hoje, que só. Agora eu sei como bom... Parecendo um festival do Garantido em Parintins, o meu coração é vermelho. Pulsa a ideologia. Você quer um pouco da minha água aí? Eu quero sim. Vamos aqui, nós vamos fazer uma partilha aqui. Pode ficar à vontade, não muda tudo não, porque Se os fosse padres... no The Chosen, porque os padres... essa água Era vinho, já era vinho. Já tinha pegado vinho. Faltei essa Você aula. vai dar dengue, eu tô aqui bebendo aqui desesperadamente. Mas de ressaca, tá? você, como um bom fã da série aí, você já identificou alguma heresia? Alguma coisa que você falou, cara, não, isso aqui não dá pra levar totalmente aqui, ao pé da letra. Jesus beijou Maria Madalena? Aí, é pior se for Madalena, foi algum dos discípulos, né? Aí que vai dar um rebuliço. Tem uma cena mostrando o nascimento de Jesus. E aí Maria está sofrendo o parto. E aí isso não faz sentido. Porque é o seguinte, para sofrer no parto, essa dor, ela vem a partir do pecado original que vem de Eva. Maria, como imaculada, concebida sem pecado, ela não pode estar
com esse mesmo preceito. Então, o que Quer dizer, acontece? são pontos interessantes para você pensar. Você coloca isso também, já dou a palavra sem querer interrompê-lo. Não, pode completar Mas são aí, coisas você muito tem mais interessantes. propriedade para falar. Não, coisas como essas, ou como, por exemplo, a gente pensar, se Jesus e Maria, eles não tinham pecado original, como é que eles envelheciam? É uma boa pergunta. É por isso que eu falo que a dogmática da Igreja Católica, ela coloca, entendeu? Falar de um parto sem sofrimento é Oh, complicado. é por isso que eu acho. Até a galinha só para botar o ovo. Como é que um ser humano não vai sofrer pra botar outro ser humano no mundo? Acho É complicado. mistério de fé. Eu já vi explicações que é como a luz, que atravessa um vitral e não quebra. claro. Mas é fora da nossa compreensão humana. Isso. Não, E hoje, não cabe a nós. hoje o TikTok, o Instagram, as redes sociais, o próprio conhecimento que a gente tem da biologia, ele lança uma série de questões sobre nós que antes não foram feitas. E aí que eu acho que é o desafio, já te dou a palavra, quando às vezes uma pessoa começa a frequentar o curso superior, quando ela começa a ter contato com outras perspectivas, é inevitável que surjam questionamentos como esse. Do ponto de vista, como é que alguém está estudando biologia, que entende que nós temos um conjunto de cromossomos, 46, né, o total do ser humano, né? 23 de cada um. Como é que acontece com Jesus? Porque se ele só tem cromossomos femininos, ele era o quê? O outro não. Ele era uma outra mulher? É o X-Men. Entendeu? É o X-Men, é. De onde veio os cromossomas masculinos do Cristo? Então tem uma série de perguntas hoje que a gente vai fazendo à luz da biologia, que elas vão fazendo a nossa dogmática. Tecnicamente, Maria teve Uma partenogênese. Exatamente. Ela fez uma réplica dela mesma. Exato. Seu Jesus, De onde ela tirou os... Porque se fosse até José... Porque o homem tem o XY, né? Mas a mulher é XX. Como é que aconteceu? De onde veio o gameta masculino do Cristo? Será que o Espírito Santo tem gameta? Entendeu? Então é uma série de questões aqui heréticas Mas que a gente está a colocando. não pode ter gameta. Entendeu? Senão, É por isso que eu estou dizendo. Outro dia a gente chamou José de corno aqui. Isso, Agora tá complicado o É por isso negócio. que eu estou dizendo. Tem perguntas que a gente começa a se fazer à luz da ciência e da biologia que elas não são despropositadas. Mas são dogmas. Não, mas e a claro, gente... eu sou católico, eu não vou perder. São empregos de você, Meu né? Deus do céu, Então, assim, Mas se a gente- compliance é preso. A gente for pensar... São incongruências, Pela própria, paradoxos. Exato, pelo próprio início. Você pensar que o Espírito Santo... Então, como que o Espírito Santo pode fecundar? Peraí, se você nega isso, vã é nossa fé. Claro, já claro. não existe mais nisso. E o que eu estava te falando é porque, por exemplo, assim, vou trazer essas questões assim, você pode completar, porque assim, eu acredito que Maria, concebida sem pecado, ela tem que estar imaculada mesmo, porque senão a criação seria maior do que a redenção. Claro. Ou seja, Eva... Porque pensa, se Maria é como nós, pecadores, como é que ela iria gerar Jesus, o Salvador? É claro, mas eu Cairia digo nisso. assim, não Se indo eles- contra o dogma, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas na seguinte perspectiva, há perguntas que elas se impõem onde a perspectiva da fé, se não for entendida numa abordagem mais simbólica e transcendente, narrativa, a gente entra em contradição com a gente mesmo. Sim. É aí que é o detalhe. É por isso que eu falo que hoje, quem é mais conservador não consegue entender isso, que tem uma série de perguntas que o indivíduo contemporâneo faz que você não pode responder com as mesmas fórmulas, porque senão você acaba entrando num paradoxo. Esse de Maria sangrar ou não, da questão dos cromossomos, de envelhecer ou não, são paradoxos. Por exemplo, Jesus poderia pegar gripe? Tecnicamente, se a doença é uma consequência do pecado, ele nunca deve ter se gripado. Entende? Eu até vi um desses pastores aí criticando a série The Chosen. Uma das coisas que ele colocou é que parece que na cena, né, de Jesus com a samaritana, na hora que Jesus dá uma resposta firme para ela, ele pede desculpa depois. Aí o cara estava colocando assim, mas Jesus não pode pedir desculpa, o divino não erra. Eu falei assim, será que Jesus nunca tropeçou? No fico imaginando, né? no Sermão da Montanha, ele chama Mateus e fala, o que você achou? Escreve aí. Aí Mateus chega para ele e fala assim, olha, não começa com o sal da terra, não. Começa de outro jeito. Então, assim... Não vai chocar, né? Aquela ideia de que incomoda, entendeu? Ó, Jesus planejando, entendeu? Então, essas coisas assim E é que negócio, Jesus se incomoda. alimentava?
Entendeu? Ele Tem uma se série de alimentava? coisas. É por isso que eu estou dizendo. Nós temos que. A Porque se ele mediação. se alimentava, automaticamente, né? É claro, é por isso que eu estou dizendo, só. A mediação do texto bíblico, da narrativa, ela tem que ser uma mediação entendendo que, vamos citar outra frase do Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Entendeu? Meu coração é vermelho. Mas tem que ser, nós não podemos. É verdade. Porque senão, se a gente leva isso às últimas consequências, aí começamos a discutir o sexo dos anjos. Esse negócio, por exemplo, da psicologia de Jesus durante o período medieval deu brigas ferrenhas do ponto de vista assim: Jesus poderia aprender? Alguns argumentam que não. Se ele tinha a visão beatífica, ele é o verbo eterno, ele nunca teve que aprender nada. Ele chegava e fazia. Aí eu brinquei hoje, até dando aula para os seminaristas, eu falei assim, imagina uma criança de 7 anos de idade fazendo pirraça, sabendo que ela é Deus. Ó, a senhora não me coloca de castigo não, que eu abri o mar vermelho, viu? Eu fiz com o Sodoma e Gomorra muito pior. Só coloca um 10 nessa prova aqui, ou vira estátua de sal igual a mulher de Jó. Imagina. Aí se reclamar com minha mãe. Entendeu? Não, e essas provocações que a gente traz. Com a mãe não é isso, eu vou falar com meu pai. Exatamente. Aí vocês vão ver. Acabou. É 40 dias chovendo, minha tudo filha. salvo. Pode fazer passeata na frente da porta da prefeitura, que aqui não é fuade, não. Fazer biquinaço igual fizeram na PUC lá em São Paulo. Entende? É claro, é. Então, é evidente que são questões que a gente coloca e trazemos aqui com um bom humor, porque elas são questões complexas. Não, e essas provocações é o que amadurece a nossa fé. Claro. Quando você está numa mesa e vai discutir, né, com um securalista, não é? Meu Deus, corta essa parte aí. É um secularista. Secularista. Aham. E aí, ou até mesmo um ateu militante, o que for que seja, se quando você coloca essas questões, você toma um checkmate. É. Então é Isso preciso mesmo. que essas provocações que a gente trazemos aqui na mesa, que ela possa também fazer assim, mas peraí, eles falaram uma coisa, e deixa eu ir atrás, deixa eu entender o que a minha religião diz sobre isso. Senão, as provocações que a gente faz aqui fica parecendo brincadeira, e não é essa. Claro. É brincadeira, mas tem Está um pouco revestida de verdade. humor, mas elas são provocações contemporâneas e muito E pertinentes. muitas provocações e nenhuma resposta. Não agora- vem aqui para dar resposta. Isso. É aí que é a descoberta bacana do The Chosen com relação a Nicodemos, né? Quando ele vai dizendo justamente que ele começa a fazer perguntas, é o que possibilita ele a deixar de ser um mestre que não sabia porcaria nenhuma, porque a mulher dele fala, não, você é mestre, as pessoas querem suas respostas, né? Ele se encontra com Jesus e se converte na medida em que começa a fazer perguntas. Olha lá. Eu ia dizer que O como, comichão. eu ia dizer que como toda temporada tem um fim, nosso programa também, né? E aí, Que pena. Guardadas as ressalvas aí, catequéticas, tá liberado então assistir a 4ª temporada de The Chosen? Eu acredito que é válido. Acho que é muito oportuno, provocador, aproxima, conecta. Faz o que você quiser. A vida é sua. Quiser, vai. Não quiser ver, não vem. Agora, obrigatório é ver o Papo de Sacristia. Né? Com certeza. Comentário, curtir. Isso é Esse não obrigatório. tem Isso opção. aí, quem não fizer isso... Você veio fazer, viu? ele falando, Isso aqui né? foi uma arma ou foi um L? O amor venceu. O amor... Tô Amém. esperando a Amém. picanha até hoje. Ai, valeu.